Olá vocês, vamos retomando esse debate final da nossa disciplina e a minha proposta agora é que a gente faça uma conversa em torno de condições de privacidade na colônia, um texto que foi originalmente publicado na introdução de História da Vida Privada no Brasil. A minha referência, ou seja, as citações que eu vou fazer aqui, é do mesmo texto, ipsis literis, só que ele foi publicado num livro chamado Aproximações, né, que reúne ensaios do Fernando Antônio Novaes. Mas vocês podem usar qualquer uma das duas versões, elas são iguais. Esse ensaio, além de introduzir a história da vida privada no Brasil, esse primeiro grande compêndio de nova história no Brasil, ele também permite que a gente tenha acesso àquela famosa nota de rodapé que eu falei aqui, que faz parte do debate entre Novaes e os seus críticos, né? Lemos na semana passada o Manolo Florentino, um deles. Bem, essa análise feita por Novaes, né, e essa resposta feita por Novaes vai estar lá numa nota de rodapé, né, a famosa nota de rodapé que eu falei para vocês que seria uma recuperação de uma treta, modernizando o discurso, uma treta historiográfica. Nós vamos chegar a ela e nós vamos chegar a algumas respostas que Novaes dá a essas críticas. Mas primeiro, eu gostaria de começar, como o Novaes o fez, lendo para vocês o Frei Vicente do Salvador, no seu livro História do Brasil. Notava as coisas e via que mandava comprar um frangão, 4 ovos e um peixe para comer, e nada lhe traziam, porque não se achava na praça, nem no açougue, e se mandava pedir as ditas coisas, e outras mais as casas particulares. Lhes mandavam. Então disse o bispo: verdadeiramente nessa terra andam as coisas trocadas, porque toda ela não é república, sendo cada casa. Veja, o público e o privado, no caso do Brasil, ou no caso de algumas colônias, ele se apresenta invertido, né? Pelo menos esse é o sentimento que tem o Frei Vicente, né? O que ele está comparando? Geralmente, boa parte desses analistas estão comparando a realidade da colônia com a realidade da metrópole, invertido com relação àquela realidade que se via na metrópole. Era muito mais comum encontrar frango e ovos numa feira, numa praça ou na mercearia do que encontrar na casa das pessoas. Novaes vai começar, portanto, apresentando ou destacando aspectos essenciais da vida privada na colônia. Primeiro desses aspectos essenciais é a inserção nos quadros da civilização ocidental. A inserção ou não inserção nos quadros da civilização ocidental. E a maneira peculiar que os colonos vão ter de se integrar naquele universo. Que universo? O universo da civilização ocidental. Então a pergunta que ele vai fazer é: o que há de comum entre a colônia e a metrópole? Se tudo que é apresentado pelos analistas, os analistas da época, quase tudo era uma crítica àquilo que não existia na colônia e, portanto, provavelmente a referência vai ser aquilo que existia na metrópole. E vai destacar exatamente essa peculiaridade, a peculiaridade da colônia, aquilo que vai começar a diferenciar a colônia e os colonos dos metropolitanos e, portanto, do mundo europeu. Vai se criar um universo
diferenciado entre o mundo europeu e o mundo colonial. E isso, segundo Novaes, pode ser entendido por essa imbricação entre as esferas do público e do privado, né, como uma das características mais marcantes da época moderna. Desde o Renascimento até as Luzes. E aí ele vai tentar mostrar essa transição, né, configurando a Idade Média como um período do sagrado, né, o período das sociedades estruturadas em torno do sagrado. Ao contrário do mundo contemporâneo, né, o mundo contemporâneo ele passa a ser burguês e racionalista. O que é que isso significa? Significa um processo de laicização do Estado moderno. Né? Entenda o processo como uma transição dessa igreja que dominava o Estado para o Estado sem a presença marcante da igreja. Novamente, a colônia vai ser uma região incerta entre uma coisa e outra. E aí, portanto, esse fascínio por, ao analisar a colônia, compreendê-la como parte dessa transição. Não vai ser nem aquele universo racionalista moderno, nem o local onde a burguesia consiga se sentir adaptada, tampouco vai ser o local da fé centralizadora cristã em Roma. Em ambos aspectos, né, essa posição intermediária vai ser a definidora, né? Vai ser a principal característica como se analisa a colônia, né? Transição em amplos aspectos. E aí nós vai apresentar alguns desses aspectos. Nós vai começar no plano econômico. O caráter mercantil como um princípio geral da transição, um princípio geral do pós-renascimento. Embora seja o motor que vai nortear essas relações na colônia, ou seja, e aí ele vai configurar o trabalho, embora o trabalho seja transformado em mercadoria, necessariamente ele não é totalmente mercantilizado. Não é mercantilizado aonde? Internamente. Porque o que mercantiliza o trabalho na sua esfera máxima? É o salário. Então é uma sociedade que tendia a mercantilizar todas as coisas, porque a sociedade moderna fez isso, né? Transacionou para isso. Mas na sociedade colonial não, você tinha um trabalho escravo que não era assalariado e, portanto, uma restrição ao consumo. Lembrem da citação do padre. Não existia um mercado interno tão consolidado que você encontrasse frango, ovos. Olha, são coisas simples. Mesmo no período colonial, são coisas simples. Não existia esse mercado interno que você encontrasse esses víveres de forma fácil. Onde você encontrava isso? Na casa das pessoas. Então veja, a mercantilização não se estabelece necessariamente ou de forma significativa nas questões internas. Ela vai existir exatamente no privado. E aí, o destaque para a não existência, portanto, vai fazer isso de um mercado interno que conseguisse equacionar esses padrões mercantilistas. Se passa para análise da esfera política,
né, eu vou ter um conjunto de forças chamadas universalistas, conjunto de forças burguesas. Inclusive, com o advir do tempo, vimos aqui na nossa aula passada o próprio liberalismo, ofuscado por questões particulares. De que questões particulares estamos falando especificamente? Vamos imaginar a relação entre política e religiosidade. Né? O monarca, Dom João, ou Dona Maria, tinha o direito divino, ou qualquer outro monarca. A religião era dominada pelo Estado. Né? Então você tinha, no máximo, um conflito na esfera metropolitana entre o poder real e o poder romano. Né? Que se repetiu em várias esferas, em várias nações, em várias partes da Europa. Aqui existia também uma relação imbricada entre o público e o privado, que envolvia a religiosidade. Veja, na privacidade, as relações da intimidade que envolvia a religiosidade definiam inclusive a formação do próprio Estado, ou da própria religião, ou da própria igreja. Em resumo, a igreja e o próprio Estado estavam muito intimamente ligados às questões da intimidade, as questões da privacidade. Por quê? Porque por causa do poder também do Senhor, que muitas vezes detinha a própria igreja. Né? A igreja física, né? A construção física da igreja era dentro do seu engenho, por exemplo. Ou, no caso espanhol, da hacienda. Sabendo que são coisas distintas. Então, essa íntima relação também é uma relação de oposição a esse poder central, seja o poder central do Estado, seja o poder central da Igreja de Roma. Então eu tenho um novo poder, que é o poder dessa privacidade. Muitas vezes esses padres eram afilhados, filhos do próprio senhor de engenho. Muitas vezes sua formação era paga por esse senhor de engenho. Isso vale tanto para a igreja quanto para, inclusive, as pessoas que dominavam o Estado. E aí já se destaca a diferença na formação da nação. Porque na colônia, a formação dessa nacionalidade não se estabelece pelo desenvolvimento de características próprias. Se eu penso na criação desse imaginário coletivo que forma a nação, ela surge como negação. Negação de quê? Negação da metrópole. O que é ser Brasis em determinado momento é não ser português, é não ser metropolitano. Então, o que destaca a nacionalidade e a formação dessa nacionalidade, nós vamos avançar para isso a partir da próxima semana, a concluir. O que destaca a formação dessa nacionalidade vai ser exatamente a diferença. A diferença, inclusive, entre o poder central e os poderes locais. E aí ele vai esmiuçar, ele vai se aproveitar dessa questão da privacidade e vai esmiuçar terra, capital e trabalho. Trabalho assim, um dos artigos mais bem elaborados que eu entendo na história da colônia. Quem faz história da colônia. E aí ele vai pegar o solo e a ocupação do solo e a plantation. Como a fixação no massapê, ela não pode ser compreendida como a mobilidade de outras partes. Portanto, quem analisa o massapê, quem analisa a cana-de-açúcar,
E lembre, a cana-de-açúcar, em toda a história colonial, sempre foi o principal produto da pauta de exportação. Nunca foi superado por qualquer outro produto. Nem mesmo ouro, nem mesmo diamante. Né? Essa particularidade vai talvez indicar a diferença do analista que escreve a história. A quem ele está respondendo? Não vai dizer que está respondendo, vai estar respondendo ao pessoal do Rio de Janeiro. Muitas vezes, quando se analisa o Rio de Janeiro, não está se inserindo a lógica geral do massapé. Ou ele é mais fino, não vai citar o Rio, vai citar São Paulo e Minas Gerais. Parece aqueles filmes do James Bond, quando aparecia os franceses que eram inimigos, eles tinham sotaque alemão. Não sei se você já percebeu que os filmes antigos do Bond, tipo Goldfinger. Mas voltamos, tem nada a ver isso aí com esse momento. Eu queria ler, portanto, a página 213, novamente, do Aproximações. Vocês têm que saber qual é a página aí, provavelmente é 213, porque está no início do História da Vida Privada no Brasil. Na página 213, Novaes vai apresentar um autor que a gente não pode citar. Né? Eu posso. Não tenho essa antipatia profunda, não. Mesmo sendo um adverso. O Patriarcado Revivido por Gilberto Freire em Casagrande Senzala. Né? Ele estava falando sobre isto. No polo oposto, na periferia do sistema, que não é essa sociedade analisada por Gilberto Freire. Uma paisagem social como a de São Paulo, com um povoamento rarefeito, em permanente imobilidade. As bandeiras já foram caracterizadas como uma sociedade em movimento. E abriram os caminhos para atingir as fronteiras, ao dizer de Sérgio Buarque de Holanda. E note-se o paradoxo, a sociedade mais estável, permanente, enraizada, está voltada para fora. A economia de subsistência, como a de São Paulo, ou a pecuária nordestina, que está voltada para dentro, dá lugar a uma formação social instável, móvel, sem implantação. Novamente o inverso. O inverso da formação das nacionalidades europeias. Dado que nós estamos falando aqui dessa formação pela negação. E aí ele passa para a análise da escravidão e a sua intimidade. Ele vai dizer, veja, no íntimo da Casa Grande, né, eu tenho um público, né, um conjunto de senhores que necessitavam deste mercado e viviam, inclusive, desta mercantilização, desta mão de obra. Viviam em torno, né, do mercado de escravos. Essas pessoas, inclusive, muitas delas tinham um pensamento burguês, né? Tinham um pensamento liberal quando se tratava do geral. Mas algumas práticas negadas na intimidade. Que intimidade? Na intimidade da Casa Grande. Aquilo que o Roberto Schwartz vai apresentar nos seus Ideias Fora do Lugar. Né? Era incompatível as ideias burguesas com a realidade da escravidão. Vimos aqui na aula passada. Incompatível por quê? Porque você não tem como pensar em liberdade com escravidão, igualdade com escravidão. Fraternidade, muito menos. Então, esses elementos que eram discutidos como elementos burgueses e modernos da racionalidade burguesa, da racionalidade liberal, não podia ser retransmitido para as intimidades. Então você tinha uma realidade pública, um discurso inclusive público, e uma prática na intimidade que não condizia com aquele debate público.
essa dicotomia, né, é prática do viver em colônia. Né, acaba virando a prática de viver em colônia. Ao fim e ao cabo, você tinha uma relação com o mercantilismo. E uma íntima relação com o mercantilismo que não poderia ser negada. Porque se fosse negada, você negaria a própria escravidão. E aí vem a famosa nota de rodapé da página, nesse caso aqui, que está na página 217. Novaes vai dizer: esse não é, obviamente, o locus apropriado para polemizar com os críticos desse esquema interpretativo, mas, como estou reiterando no texto, aliás, essas reflexões mostram, quanto a mim, a fecundidade do esquema, não posso me furtar algumas observações muito sucintas a respeito das críticas. Quando falamos de exploração, estamos deslidando mecanismos de conjunto do sistema colonial, isso é, das relações entre a totalidade do mundo colonial e o mundo metropolitano em seu conjunto. O fato de uma determinada metrópole não ter assimilado as vantagens da exploração colonial em seu desenvolvimento não prova a inexistência dessa exploração. Quer dizer apenas que perdeu a competição intermetropolitana. Acumulação para fora, externa, refere-se à tendência dominante do processo de acumulação. Não evidentemente a sua exclusividade, existem outros aspectos que não necessariamente as questões externas. Esse adendo foi meu. Voltando ao texto, é claro que alguma porção de excedente deve permanecer. Capital residente na colônia, do contrário, não haveria reprodução do sistema. Não se trata desde logo de formação social capitalista que se elabora sem acumulação originária, mas com um nível baixo dessa acumulação. Externalidade de acumulação originária de capital comercial autônomo refere-se à lista de produção. As colônias em direção às metrópoles não tem que ver com um processo externo ao sistema que envolve, por definição, metrópoles e colônia. Não cabe, portanto, a encrespação de obsessão com as relações externas, porque não estamos falando de nada externo ao sistema, nem de desprezo pelas articulações internas, pois estas não são incompatíveis com aquelas. Trata-se simplesmente de enfatizar um ou outro lado, de acordo com os objetivos da análise que cada autor vai escolher, que cada autor vai optar. Esse adendo também foi meu. Nesta mesma linha, os trabalhos recentes e de grande mérito sobre o mercado interno no fim do período colonial não refutam, como seus autores se inclinam a acreditar, de maneira nenhuma aquele esquema que gostam de apodar de tradicional. O crescimento do mercado interno é, pelo contrário, uma decorrência do funcionamento do sistema, ou, se quiserem, a sua dialética negadora estrutural. Uma questão que sempre me ocorre diante desses argumentos é a seguinte: se não são essas as características, extroversão, externalidade da acumulação, etc., fundamentais e definidoras de uma economia colonial, o que, então, as define? Ou será que se não definem? Será que nada de essencial as distingue das demais formações econômicas? Não creio que seja esse o objetivo dos revisionistas. Então Novaes pega em uma introdução de uma história da vida privada e traz a própria ideia de totalidade na história. E dessa totalidade a colônia é parte.
parte que não existe sem a metrópole, e a metrópole não existe sem a colônia. Dizer que algo é externo ou interno dentro dessa lógica é balela, toleima. A colônia só existe com a metrópole só existe com a colônia. Não existe questões internas ou questões externas. Existe uma relação dialética entre as partes que envolve a totalidade. Inclusive o processo de dissociação entre colônia e metrópole, a independência, como queiram falar, ela é consequência da negação dessas partes que estavam ligadas. Se eu estou negando a metrópole, é porque existe uma relação entre colônia e metrópole. Em resumo, para a gente fechar essa videoaula, o mercado interno não refuta aquilo que costuma chamar de tradicional. Mas o crescimento do mercado interno é parte do desenvolvimento do sistema. Ou seja, estamos falando, Novaes não cita, mas ele está falando de totalidade. É sui generis. Por fim, eu quero que vocês pensem em instabilidade, precariedade e provisoriedade como sendo as marcas desse processo, como sendo o que define o viver em colônia. Em última instância, a palavra transição. E aí vai a nossa atividade, no final da última videoaula, para que vocês assistam ela toda, que é vocês fazerem a análise da nota de rodapé sob a perspectiva de uma temática específica, compreender a transição ou as transições que se desencadearam no processo de colonização e descolonização e independência da América Portuguesa ou de independência do Brasil. É isso, ficamos por aqui, nos encontramos daqui a pouco na nossa videoaula síncrona ou assíncrona, sei lá, esqueci essas coisas quando o nome de remédio, mas nos encontramos às 7 horas da noite, daqui a pouco, daqui a 2 horas, para nossa aula tirar dúvidas.